o nosso assunto hoje é a formação do território e a organização urbana. Assunto esse que aparece no nosso volume 7 do material didático. Antes de entrar propriamente no assunto da aula de hoje, em relação ao capítulo anterior, faltou a gente explicar um pouquinho sobre os cinturões verdes, a periferia e os subúrbios. Então, vou fazer a explicação referente a esse tópico que ficou faltando aí do capítulo anterior, antes de entrar propriamente dito no assunto da aula de hoje. Então, quando eu penso nos cinturões verdes, a gente vai lembrar que no volume anterior nós estudamos aí o espaço agrário e chegamos a comentar alguma coisa em relação aos cinturões verdes. Então, a gente explicou o seguinte, que esses cinturões eles estão localizados ao redor das grandes cidades. Então, se eu penso em Belo Horizonte, o cinturão verde ele estaria localizado nas cidades do entorno de Belo Horizonte. E essas cidades, então, elas vão produzir alimentos e esses alimentos vão abastecer aqui Belo Horizonte e as cidades do entorno. Então, a importância dos cinturões verdes está exatamente nesse aspecto, de estar da localização da produção até o local em que ela vai ser comercializada, eu tenho uma distância ali relativamente curta. Então, isso favorece questões que envolvem a logística, isso vai influenciar também na questão dos preços. Então, o preço ele pode ser menor, já que esses alimentos percorrem aí uma distância menor até chegar também à casa do consumidor. Daí a importância, então, dos cinturões verdes. Então, eles são importantes na composição da renda dos produtores da agricultura familiar e eles respondem aí pela grande maioria dos hortifrutigranjeiros que são comercializados nas grandes cidades. Então, quando eu falo de hortifrutigranjeiros, estou falando de hortaliças, estou falando de frutas, estou falando da produção de ovos. Então, a região que compõe aí os cinturões verdes das grandes capitais, das grandes cidades, aí, elas abastecem os consumidores urbanos. Então, aí mais uma prova da relação que existe entre campo e cidade. Então, tenho cidades que estão bem próximas de Belo Horizonte. Pego aqui, por exemplo, Vespasiano, cidades da região metropolitana, produzem, levam esses produtos até a região, por exemplo, da Ceasa. Do Ceasa, eles vão ser distribuídos pelos sacolões aí da cidade, e a gente vai comercializar esses produtos aí para a população. Então, essa que é a ideia básica aí dos cinturões verdes, e vale também para a questão das bacias leiteiras, a produção de leite, que também abastece os consumidores aí nos grandes centros urbanos. Saindo dos cinturões verdes e chegando na questão da periferia, quando a gente pensa na periferia, normalmente vem aquela ideia associada à questão, por exemplo, do processo de favelização, só que nem sempre eu posso fazer essa relação automática. Então, eu coloquei aqui no nosso slide, falando que as periferias são áreas definidas em razão da menor valorização desses locais e da precariedade das condições de moradia e de infraestrutura. Então, a periferia, na prática, ela é apenas uma região que está mais distante do centro da minha cidade, dos grandes centros urbanos aí. E aí, em função dessa distância física em relação aos grandes centros, eu tenho uma menor valorização. Quando eu falo de menor valorização, é em termos comerciais. Então, a compra de um terreno, a compra de um imóvel em uma área mais distante do grande centro, ela acaba tendo um preço menor. Então, por isso que eu coloquei aqui no slide a menor valorização desses locais. E em função também de serem áreas em que eu tenho ali normalmente pessoas com baixo poder aquisitivo, acaba que isso influencia também na questão da infraestrutura que chega até esses locais. Então, em muitas situações, eu tenho lá ausência de saneamento básico, então, serviços essenciais como chegada da água até a casa das pessoas. Então, isso acaba, às vezes, não acontecendo. A própria rede elétrica, às vezes, ela é muito
precária, deficitária nessas regiões, sem contar em outros serviços aí que seriam até mais sofisticados em relação, por exemplo, a cabeamento para redes de internet. Então essas áreas mais periféricas, que estão mais distantes do grande centro, elas oferecem então essa situação de carência de infraestrutura. Então falta muita coisa nessas regiões. E aí, em algumas situações, essas áreas periféricas, elas acabam sim se tornando aí áreas em que eu vou ter esse processo de favelização. No nosso slide, eu tenho aqui uma reprodução do nosso material didático, que é uma favela lá do Soweto, então situado na periferia de Joanesburgo, na África do Sul. Então, durante muito tempo, foi considerada aí, a maior favela do mundo. E ela foi, nos últimos anos, aí, revitalizada. Então, quando eu observo, por exemplo, essa área aqui do Soweto, se eu for comparar, por exemplo, com as favelas que eu tenho em Belo Horizonte e em outras regiões aí do Brasil, ela está até muito bem estruturada em comparação com outras regiões ao redor do mundo. Então, sempre que a gente pensar na ideia de periferia, associar, então, com o distanciamento físico em relação ao grande centro. Esse distanciamento físico faz com que a propriedade se torne menos valorizada em termos econômicos e que também ocorram ali a carência de infraestrutura. Então, coloquei aqui também no slide. Trata-se de regiões com menor visibilidade e poder em relação às áreas centrais, o que acaba, de alguma maneira, impondo uma condição de dependência, de subalternidade. Ou seja, essas regiões periféricas, elas o tempo inteiro estão dependendo dos grandes centros. E aí, um outro problema que a gente pode imaginar é o seguinte: essas áreas de periferia, elas têm crescido muito nos últimos anos, exatamente porque, de repente, pessoas que moravam nos grandes centros, moravam no centro da cidade, por exemplo, morar no centro da cidade tem um custo muito elevado. Então, se eu moro, por exemplo, em um prédio, eu tenho custos que são cada vez maiores em relação à energia, à água, custo com condomínio. Então, o custo de vida nas áreas centrais ele é muito alto. Então, de repente, a pessoa deixa de viver nas áreas centrais e vai em direção às áreas periféricas, exatamente em função desse custo menor aí. O pagamento de impostos também é muito maior na área central em relação às áreas periféricas. Então, eu tenho uma soma de fatores que, em várias situações, possibilitam que as pessoas deixem as áreas centrais e migrem em direção às áreas consideradas aí de periferia. Além das áreas periféricas, eu tenho também a questão dos subúrbios. Então, normalmente, quando se fala também de subúrbio, já vem lá um pré-conceito, digamos assim, na nossa mente, que uma área suburbana seria uma área também que eu tenho lá carência de infraestrutura, entre outras coisas. Pela geografia, esse conceito ele apresenta aí alguns equívocos. Então, o subúrbio, na verdade, são áreas que estão, de alguma maneira, cercando aí as cidades e elas apresentam uma densidade ocupacional menor em relação à malha urbana. Ou seja, são áreas que a quantidade de pessoas que vivem ali acaba sendo menor do que na cidade. E aí, eu tenho, sim, situações em que eu vou fugir de trânsito caótico, vou fugir de questões que envolvem poluição sonora, a própria poluição atmosférica e a poluição do ar, com a emissão de gás carbônico, entre outros gases poluentes aí. Então, quando eu vou para as áreas de subúrbio, eu estou, de alguma maneira, fugindo destes problemas que ocorrem nos grandes centros. Então, uma área suburbana, na maioria das situações, vai obrigar ali pequenas propriedades e os grandes condomínios de luxo. Quando eu penso em algumas áreas, por exemplo, pensando em Belo Horizonte, eu tenho a região, por exemplo, de Nova Lima, em que eu tenho vários condomínios de luxo ali. Então, aqueles condomínios é uma área suburbana. Então, na prática, falar que uma pessoa é suburbana, na verdade, os subúrbios ali pode ser até muito mais chique do que, de repente, viver
dentro das cidades. Então eu penso lá no Alphaville, então todos esses grandes condomínios aí são áreas suburbanas. A densidade ocupacional, a quantidade de pessoas que vivem ali, ela é menor do que nos centros urbanos, então o ganho é em relação à qualidade de vida comparado com as pessoas que vivem nas cidades. Nessas áreas de subúrbios também, elas podem servir para abrigar empreendimentos que exigem espaço físico, construção de um aeroporto, por exemplo, normalmente vai ser preciso de um espaço físico grande. Então essas áreas suburbanas, em função da densidade ocupacional ser menor, favorece esse tipo de empreendimento também. Então a partir de agora, quando falar que a pessoa é suburbana, você vai pensar que aquele cara é chique, tem dinheiro, ó, deve estar morando num condomínio fechado, em alguma área nobre, ao redor aqui de Belo Horizonte. Então, acabar com esse preconceito em relação à questão dos subúrbios. Saindo, então, desse... Aliás, antes de passar para o próximo slide, além dos subúrbios, eu tenho uma outra região que é chamada de exúrbios. No nosso material didático fala um pouquinho também dos exúrbios. Então, o exúrbio já é aquela região ainda mais distante do centro urbano. Então, é uma pessoa que, de repente, mora em Belo Horizonte e ela decide sair de BH, só que ela não tem condições, por exemplo, de morar num condomínio fechado na região de Nova Lima. Mas ela não quer ficar refém, digamos assim, de problemas de trânsito, de poluição, entre outros. Então ela acaba migrando para uma área ainda mais distante. É o cara que sai de Belo Horizonte e vai, de repente, para Sete Lagoas, ou uma outra cidade aí que vai distar do grande centro, em torno aí de 70, 80, 90, 100 quilômetros de distância. Então eu estou migrando para uma área que eu vou chamar de exúrbio. Então a gente pode encontrar também essa nomenclatura aí na hora que a gente for fazer algumas atividades, alguns exercícios. Agora sim, passo para o próximo slide, falando das primeiras cidades, as chamadas cidades coloniais. E aqui, quando eu falo de primeiras cidades, são as primeiras cidades no território brasileiro. Então, quando eu penso nessas cidades, elas vão surgir exatamente com a chegada dos portugueses aqui no nosso país. Então, as primeiras vilas e cidades do Brasil surgiram com a chegada dos portugueses. Oficialmente, a primeira vila brasileira é São Vicente, que é o que mostra o nosso mapa aqui no slide, que, mais uma vez, é a reprodução do nosso material didático. Porém, existe aí uma controvérsia com os historiadores, que vários deles alegam que não seria São Vicente a primeira vila brasileira, e sim Cananéia. Cananéia teria sido, então, fundada alguns meses antes de São Vicente. Mas aí é uma disputa mais ligada lá aos historiadores. Oficialmente consta como São Vicente, sendo a primeira vila fundada aí em território brasileiro. E para que um determinado local, uma determinada localidade obtenha o status de vila, era necessário a existência de uma organização administrativa. Que organização administrativa seria essa? Seria lá uma pessoa representando a condição de um governante? Seria a criação de normas, de regras a serem seguidas pela população, que posteriormente vão se transformar lá em leis? Então, quando eu tenho toda essa situação, essa organização, então eu tenho uma pessoa no poder, tenho as regras em que a população deve seguir, deve obedecer, essas regras posteriormente viram leis. Então, isso é que é a organização administrativa. Quando eu consigo construir tudo isso dentro de uma localidade, essa localidade, então, ela pode obter o status de ser nomeada de vila. E à medida que eu tenho o aumento populacional nessas vilas, essa organização administrativa ela vai, então, evoluindo e essa vila se transforma, então, em cidades. Então, as cidades, ela é, na verdade, uma evolução das vilas. Então, à medida que eu tenho a chegada cada vez maior de portugueses ao Brasil, então essas vilas elas vão crescendo e se tornam, então, cidades, obtêm o status aí de cidade. Ainda dentro desse assunto, eu posso comentar que, lá no século XVII, quando começam a ocorrer aí
a descoberta de pedras preciosas, eu tenho lá a descoberta de ouro, de diamantes nas regiões aí do território brasileiro. Isso vai fazer com que as vilas e as cidades elas comecem a migrar rumo ao interior do país. Então, o primeiro mapa que aparece aqui no nosso slide, ele está mostrando para a gente uma ocupação do território aqui. Então, essa ocupação portuguesa, ela vem lá desde 1500, quando os portugueses chegam aqui ao Brasil, e ela vai se dar principalmente na faixa litorânea. Então, ocorreu aqui a exploração do pau-brasil, que é essa área representada em um tom mais claro aqui no meu mapa. Após o pau-brasil, ocorreu a exploração principalmente da cana-de-açúcar, também aqui na região da faixa litorânea, e gradativamente vai ocorrendo essa interiorização. Então tem a pecuária, principalmente aqui na região de Salvador, começando ainda incipiente, e depois isso vai se espalhando. Lembrando que no momento em que os portugueses chegam aqui ao Brasil, eu tinha lá o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre Portugal e Espanha, e com a descoberta dessas pedras preciosas, os portugueses eles acabaram rompendo aí o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses eles avançaram além deste tratado. Acabou que, ao longo do tempo, esse tratado ele acabou sofrendo lá várias alterações, outros tratados foram surgindo, Tratado de Madrid, entre outros aí, enfim, e acabou que, por fim, os portugueses romperam isso aí e avançaram ainda mais em direção ao interior do território brasileiro, que era o local em que eu conseguia encontrar ali as chamadas pedras preciosas. Então, para atender as cidades que apresentavam esse crescimento populacional acelerado, foi necessário investir aí na criação de gado. Então, criação de gado para quê? Para fornecer alimentos para a população que migrava em direção ao interior. Então não tinha como eu ir em direção ao interior do país, fazendo a exploração do interior e voltar para a faixa litorânea no final do dia para se alimentar e buscar aí resolver as necessidades básicas. Então houve essa necessidade de produção aí de alimentos para que as pessoas se abrigassem ali no próprio interior do país. Tem o trabalho lá dos bandeirantes, que são importantes nesse processo de interiorização. Então, a exploração de pedras preciosas, principalmente no estado de Minas Gerais, se dá mais em direção ao interior, forçando a criação de gado aí. O comércio ele começa a surgir ainda de forma incipiente, algumas feiras começam a surgir para comercializar produtos para os bandeirantes e para as outras pessoas que iam em direção ao interior do país. Quando eu penso na faixa norte, o segundo mapa mostra isso para a gente aqui, ó, eu tenho a questão das drogas do sertão, que eram bastante valorizadas lá pelos portugueses. O que eram essas drogas do sertão? A produção de frutas, né, o cacau, canela, castanha do Pará. Então as especiarias que eram admiradas pelos portugueses e eram exploradas na região norte aí do território brasileiro. Então essas são as chamadas drogas do sertão, que também contribuem para esse processo de interiorização do território brasileiro ao longo aí do século XVII, caminhando para o século XVIII aí também. Então essa aqui é a importância aí desse processo de interiorização do território brasileiro. Quando eu chego aos séculos XIX e ao século XX, o café é que passa a conduzir os rumos da economia brasileira. Então nós tivemos aqui, com a chegada dos portugueses, questão da exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, posteriormente, questão das pedras preciosas, mais em direção ao interior do país, e quando eu chego no século XIX, aí eu já tenho o café como sendo o principal produto de exportação do Brasil aí para o mundo. E aí vão se destacar os estados da região sul e também os estados da região sudeste como os grandes produtores de café. No caso do sudeste, o destaque maior vai para a cidade de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Então ela
se destaca muito com essa produção. Só que o que ocorre? Esse café, para que ele seja exportado para outras regiões do mundo, era necessário a construção de uma infraestrutura para levar a produção até as áreas em que elas serão escoadas para outros países. Então o país ele investe na construção de ferrovias. É o que mostra para a gente a nossa imagem aqui do slide. Então, ferrovias históricas do estado de São Paulo. Então, tem as áreas no interior de São Paulo, principalmente região do Vale do Paraíba, são construídas várias ferrovias e a grande maioria delas chegando até a faixa litorânea aqui, em que eu tenho o Porto de Santos, que até hoje é o porto mais importante do nosso país. Então, do Porto de Santos saem ali vários e vários containers com café que vão ser distribuídos ao redor do mundo. Então, se a gente for pensar em termos de transporte, o transporte hidroviário com os navios respondem pela grande maioria dos produtos que são comercializados ao redor do mundo. Então, o custo do transporte hidroviário ele é menor. Se eu faço lá uma relação custo-benefício avaliando a quantidade de containers que eu posso comportar dentro de um navio, é muito mais barato fazer o transporte hidroviário do que pensar, por exemplo, num transporte aéreo, que ele ganha na agilidade em termos de rapidez, mas ele perde em relação à quantidade de cargas que ele transporta. Então foi necessário a construção de diversas ferrovias para ligar as áreas produtoras de café até o Porto de Santos. Do Porto de Santos, isso é exportado para outras regiões do globo. Ainda pensando na produção de café, a gente pode afirmar que o café ele representa o pontapé inicial do processo de industrialização do Brasil. Isso vai ocorrer já no século XX, depois lá da crise de 1929. A crise de 29. Vocês vão aprofundar nesse assunto lá na disciplina de História. Então foi aquela crise que ocorreu nos Estados Unidos, em função lá da quebra da Bolsa de Valores. Então o setor privado ele quebra, vai à falência diversas empresas e, no caso, o Estado ele tem que atuar intervindo diretamente na economia para minimizar esses problemas. Só que sempre em que ocorrem situações que envolvem crises econômicas, no cenário de crise, qual que é a tendência da população? A tendência é de economia. Então, essa tendência que serve para a população, ela também é válida para os países. Então, quando a crise, apesar da crise ser nos Estados Unidos, mas ela acaba afetando diversos países ao redor do mundo. E esses países eram aqueles que compravam a produção de café do Brasil. Então, no cenário de crise, esses países ou eles param de comprar o café brasileiro, ou, no outro cenário, eles vão, no mínimo, diminuir a quantidade de café comprado aqui no nosso país. Porém, os produtores de café não perceberam essa situação e manteram a produção de café no mesmo ritmo em que ela estava antes desse cenário de crise. Então chegou uma situação em que a produção de café ela era tão grande que sobrava. Eu atendia a demanda dos países que ainda compravam o nosso café e eu ainda tinha um grande volume do grão estocado aqui no nosso país. Então vocês vão aprofundar isso lá no conteúdo de história também. Isso força o governo brasileiro a adquirir boa parte da produção dos cafeicultores. Então o governo imaginava que ele ia armazenar esse café, após o período de crise, o preço do café iria subir no mercado e o governo venderia esse café. Isso acaba não acontecendo, o governo brasileiro acabou tendo que queimar diversas e diversas sacas de café, porque não tinha para quem vender essa produção. E esses cafeicultores, então, quando ocorre esse cenário em que o governo é obrigado a comprar o café porque eu já não consigo mais exportar, boa parte desses cafeicultores, aí sim caiu a ficha deles, e eles pensaram o seguinte: olha, não justifica mais investir numa nova safra, na produção de mais café, se eu não vou ter para quem vendê-lo posteriormente. Então esses cafeicultores passam a investir os recursos
adquiridos, que eles tinham em caixa com a venda do café, eles passam a investir esses recursos, então, na produção industrial. Então, por isso que eu coloquei no slide que representa o pontapé inicial para o processo de industrialização aqui no Brasil. Então, o recurso do café, que eu já não posso mais produzir porque eu não tenho a quem vender, eu vou investir, então, no processo industrial. Daí é que São Paulo passa a se destacar e passa a se industrializar, porque era São Paulo o estado que produzia mais café. Claro, a região sul também se destaca na produção, mas a região do Vale do Paraíba era o local aqui no país em que eu produzia mais café. Então, logo, no estado de São Paulo é que eu vou ter esse processo industrial se desenvolvendo com mais intensidade. Surge, inclusive, a região que eu chamo de ABCD paulista. Quando essa região surgiu, era apenas ABC paulista. Então, as letras ali estão representando a inicial das cidades. Então, o A do ABC aqui, representando a cidade de Santo André, o B representando São Bernardo e o C representando São Caetano. Era a região do ABC paulista. Na atualidade, a cidade de Diadema passou a fazer parte deste complexo industrial. E aí eu deixo de ter o nome de ABC paulista para nomear agora como ABCD paulista. Então, essa região em São Paulo é o maior complexo industrial de toda a América Latina. Então, com os recursos do café, São Paulo se industrializa, cria essa região do ABC, que depois se torna ABCD paulista, e esse processo industrial ele vai se alastrar, se desenvolver ao redor do restante do território brasileiro. Então, no slide, mostra, por exemplo, a cidade de Londrina, no interior do Paraná, que se expandiu em consequência da produção cafeeira. Então, se era o Sudeste e a região Sul que produziam café, Londrina era uma dessas cidades da região Sul que também produzia bastante café, e o processo industrial também se deu aí na região Sul, e Londrina foi beneficiada dessa forma. Hoje, a cidade ela se beneficia muito em função da produção de ciência e tecnologia, mas essa ciência e tecnologia que existe hoje foi resultado aí da produção de café no passado, aí, lá no começo do século XX. Tem também a região do Brás, aqui no interior de São Paulo, que é uma região de comércio muito importante, uma região industrial muito importante aí, no estado de São Paulo. Então aí a importância do café, como que o café colabora para o processo industrial no nosso país. E em função da produção industrial e também da decisão do governo federal de mudar a capital do país para Brasília, a rede de transportes, a gente comentou em slides anteriores aqui, que ela foi importante na época do café. Foi necessária a construção de ferrovias para levar a produção até o Porto de Santos. Agora, quando eu chego aqui, já no século XX, eu já tenho a mudança da capital para Brasília, foi necessário também a construção de uma rede, de um desenvolvimento de uma rede de transportes, exatamente para chegar até a região centro-oeste do país. Só que agora, a decisão do governo brasileiro é de apostar no transporte rodoviário em detrimento do transporte ferroviário que foi utilizado lá na produção do café. Então, nós desenvolvemos um sistema de transportes baseado nas rodovias, o que, na época, lá no governo de Juscelino Kubitschek, na avaliação dele, era uma boa escolha. Se pensarmos na atualidade, talvez fosse mais importante para o Brasil continuar o investimento das ferrovias. A maior parte dos países desenvolvidos aí do mundo, eles têm a ferrovia como transporte principal, aí, tanto para cargas quanto para transporte de pessoas. No nosso caso, não apostamos nas rodovias e optou-se pelo sistema radial de rodovias. E aqui cabe fazer uma explicação rápida em relação a esse sistema de transportes, porque existe uma espécie de hierarquia rodoviária. Então, quando eu falo de sistema radial, eu tenho também
o sistema que eu vou chamar de longitudinal, transversal, diagonal de transportes. E aí a gente tem que entender um pouquinho como que isso funciona. Quando eu falo de sistema radial, o sistema radial são aquelas rodovias que, se a gente for observar, tem as estradas aqui no país, as rodovias, elas são nomeadas BR-040, BR-101, BR-262 e assim por diante. Então esses nomes, essas nomenclaturas, elas não vêm por acaso, elas ocorrem em função desse processo hierárquico das rodovias. Então uma rodovia radial é aquela que sempre vai iniciar em uma capital de algum estado. Então todas as rodovias radiais, elas começam em 0 e vão até a numeração de 99. Então quando eu falo de BR-010, BR-040, todas elas começam em uma capital. Então isso que é o sistema radial de rodovias. Quando eu penso no sistema longitudinal, o sistema longitudinal são aquelas rodovias que ligam o norte ao sul do Brasil. E a numeração ela vai de 100 até 199. Então, quando eu penso lá, BR-101, BR-163, então se eu estiver numa dessas estradas aqui, eu sei que, seguindo por elas, ou eu vou chegar ao norte do país, ou eu vou chegar ao sul do país. Porque as longitudinais, de 100 até 199, ligam o norte ao sul do Brasil. As rodovias transversais ligam leste e oeste do Brasil. E elas têm uma numeração de 200 até 299. Então, quando eu pego lá a BR-262, por exemplo, significa que, percorrendo essa estrada, ou eu vou chegar no leste do país, ou então eu vou em direção ao oeste. Então, ela liga leste e oeste do país. E, por fim, as diagonais, elas vão cortar o Brasil no sentido nordeste-sudoeste, ou no sentido sudeste-noroeste. Então são aquelas BRs ali que tem a numeração de 300 até 399. Então tem a BR-381, por exemplo. Então ela está cortando o Brasil aí no sentido nordeste-sudoeste ou sudeste-noroeste. Então tenho que lembrar dessas informações ao tratar da questão rodoviária aqui no nosso país. Chego aos nossos exercícios, sempre caminhando aí para o encerramento da nossa apresentação. A questão número 1 fala que, quando a corte chegou ao Rio de Janeiro, a colônia tinha acabado de passar por uma explosão populacional. Em pouco mais de 100 anos, o número de habitantes aumentara 10 vezes. Então, a alteração demográfica destacada no período teve como causa a atividade, letra A, atividade cafeeira, com atração da imigração europeia. Então, eu estou falando da chegada da corte portuguesa, e em pouco mais de 100 anos aí, então os portugueses vão chegar no Brasil por volta de 1500, então até 1600, ou um pouco mais do que isso, houve essa explosão populacional, e a população aqui, então, ela aumenta em mais de 10 vezes. Então isso se deu em função da atividade cafeeira? Não, porque a atividade cafeeira ela vem muito depois disso. Então não foi nesse período de 2 séculos após a chegada dos portugueses que se desenvolveu a atividade cafeeira. Ela vem depois. Então por isso que eu não posso colocar como causa a atividade cafeeira. E na letra B, que fala que a causa é a atividade industrial com a intensificação do êxodo rural. A gente acabou de ver aqui na nossa apresentação que o desenvolvimento industrial do país ele se dá após a atividade do café. Então, após a crise de 29, o dinheiro do café ele passa a ser destinado para o processo industrial. Então, só um parênteses aqui, não quer dizer que antes de 29 não existia nada relacionado à indústria no país. Claro que existia sim, porém eram iniciativas mais restritas, mais isoladas. Então tem lá situações que envolvem o Barão de Mauá, que a gente vai falar um pouco dele no próximo volume aí do material da Positivo, que a gente vai discutir mais a fundo esse processo industrial. Então existia o processo industrial no Brasil, porém ainda no estágio muito inicial. Ele só vai se desenvolver em grande escala
após a crise de 29, após o período do café, e ganha ainda mais destaque depois da Segunda Guerra Mundial. Mas aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto no próximo volume. Então a causa para isso não pode ser nem a letra A nem a letra B, mas é a letra C que fala que a causa é a atividade mineradora com ampliação do tráfico africano. A letra C ela já é mais interessante. Então a atividade mineradora ela pode entrar aí nesse período de 2 séculos após a chegada dos portugueses, para que eu tenha esse aumento populacional aí, chegando a 10 vezes a população que existia naquela época. Então, com a atividade mineradora, produção lá de pedras preciosas, ouros, diamante, entre outras aí, houve a necessidade de ir em direção ao interior do país, e o Brasil foi um dos últimos países a acabar com o trabalho escravo. Então, o tráfico africano, para que esses africanos trabalhassem como escravos aqui no país, ele se deu ainda durante um período de tempo muito longo. Então a letra C se mostra interessante para a gente. A atividade canavieira, na letra D, com o aumento do apresamento indígena. Então os indígenas eles já viviam aqui no país no momento em que eu tenho a chegada dos portugueses. Então se eu estou pegando a população que aqui já vivia e colocando para atuar na condição de escravos, essa população ela já estava aqui, ela não está contribuindo para esse aumento populacional em torno aí de 10 vezes. Então, não posso marcar a letra D em função disso. A atividade canavieira ela está dentro do período citado, que foi aí 2 séculos após a chegada dos portugueses. Mas o apresamento indígena não é ele que justifica o aumento populacional. E a letra E, a atividade manufatureira com a incorporação do trabalho assalariado. Isso também vai se dar posteriormente ao período citado no enunciado do texto. Então, o trabalho assalariado ele só vai ocorrer bem depois. Aí. O Brasil foi o último país, acabei de citar, a terminar com a escravidão, um dos últimos a acabar com o trabalho escravo. Então, na questão número 1, marcamos a letra C de casa. Então, atividade mineradora com ampliação do tráfico africano. E na questão número 2, no século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia e bairros mais afastados. Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é então o texto está falando do aumento das áreas periféricas, daquelas áreas então mais distantes dos centros urbanos. Nós vimos aqui que são as áreas mais carentes lá de infraestruturas e menos valorizadas comercialmente. Então, a consequência disso é a criação de condomínios fechados de moradia? Não. Os condomínios fechados, nós vimos que eles ocorrem lá nos subúrbios, região de Alphaville, os condomínios da região de Nova Lima. Então aqui na letra A está falando dos subúrbios e não da periferia, que é o que a gente precisa de acordo com o nosso enunciado. Então a decadência das áreas centrais de comércio popular. Pelo contrário, nas áreas centrais o comércio popular ele só ganha força, porque nessas áreas centrais em que eu tenho uma concentração populacional maior, e isso é interessante, eu tenho mais pessoas para adquirir o meu produto. Então não ocorre decadência das áreas centrais. Olha 25 de março lá em São Paulo, a região dos shoppings populares aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então não está tendo decadência, pelo contrário, são as áreas que mais têm crescido em função ali dos produtos que são comercializados a custos inferiores a de outras regiões. Então eu não tenho decadência das áreas centrais de comércio popular. Na letra C, aceleração do processo conhecido como cercamento. O cercamento ele vai se dar lá no período da Revolução Industrial, que é o momento em que os camponeses são obrigados a deixar essas áreas e vão em direção às cidades. Então, as propriedades ocupadas pelos camponeses, elas vão ser tomadas, vendidas ali, fazendo com que eles migrem para as cidades. Então, o cercamento ele se dá lá no período da Revolução Industrial e ele não é a resposta para a nossa questão. Na letra D, ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Se eu saio dos grandes centros, das áreas centrais, e vou para uma área mais distante, em função do custo, que lá é mais barato para se viver, e eu tenho que deslocar, porque normalmente essas áreas periféricas,
elas não têm uma atividade industrial muito intensa, então a geração de empregos ali ela é menor do que nas áreas centrais. Então isso força as pessoas, às vezes, a migrar das áreas periféricas em direção às áreas centrais diariamente para exercer lá as suas atividades laborais, para poder trabalhar. Então, ampliação do tempo de deslocamento. Eu passo horas aí fazendo baldeações, às vezes, no transporte público, até chegar ao meu local de trabalho. Então, a letra D é interessante. Vamos observar que a letra E para o desencargo de consciência. Contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória. Então, estou tendo a contenção desses espaços sem infraestrutura? Não, eles estão sendo ampliados. Então, esses espaços de infraestrutura, exatamente as áreas periféricas que estão crescendo, exatamente porque eu não consigo me manter na área central. Então, eu vou para áreas mais distantes porque ela é mais barata. Não tem ocorrido a contenção da ocupação, pelo contrário, ela tem aumentado, se expandido aí. Então, questão número 2, marcamos a letra D de dado, ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Com isso, chegamos aí à apresentação dos nossos slides.